Olá pessoal, quem fala para vocês é o vosso amigo Caramba Loura, diretamente do canal Abordagem Geral. Deixa eu endireitar aqui a minha cadeira, endireitar aqui a câmera. Trouxe uma informação especial para vocês. Está acontecendo um reboliço, ou seja, um grande barulho a partir da internet, e é normal que isso aconteça, né? É normal que isso aconteça, mas sem mais delonga, é sobre a morte do general iraniano Qasem Soleimani, que foi morto no dia 3 do mês corrente, né? Por mandato das forças especiais americanas. Mas antes de mais nada, antes de começarmos a falar sobre o que é importante, antes de começarmos a falar sobre a morte do general, antes de começarmos a falar sobre o desenrolar da história, eu queria pedir encarecidamente que fosses lá embaixo, subscrevesses no canal, colocasses o like, partilhasses o vídeo com amigos e familiares. E outra coisa, ao subscreverem-se no canal, não esqueçam ativarem o sininho de notificação para que vocês venham receber próximos vídeos do canal. Prosseguindo, no dia 3 de janeiro do ano 2020 aconteceu um atentado no aeroporto internacional de Bagdá, que é a capital do Iraque, né? Atacaram as frotas rodoviárias do general iraniano, o Soleimani, que na mesma frota andava o outro responsável de um grupo de milícia do Iraque. E infelizmente não sobreviveu ninguém, eram 8 pessoas no seu todo. Infelizmente não sobreviveu ninguém, e o Irão, assim está certo, o Irão quer revanche, o Irão quer vingança. Isso já começou no dia 3 de janeiro, hoje é dia 8, e até ontem, segundo algumas investigações que eu fiz em fontes seguras, até ontem me foi informado de que o Irão hasteou ou colocou a bandeira vermelha numa das torres mais importantes, numa das cúpulas ou torres de uma das mesquitas mais importantes do Irã. Normalmente a bandeira vermelha é hasteada quando alguém, segundo a tradição islâmica xiita, quando alguém é morto injustamente. Segundo os iranianos, acreditam que o general Soleimani foi morto injustamente, porque ele lutava por uma boa causa. Até porque depois da morte, depois de chegarem à conclusão, investigarem de que no atentado, uma das pessoas que foi morta era o general, né? A televisão iraniana fez aí uma homenagem ao general, homenageou ele, e os iranianos até hoje veem o general como um mártir. Mártir é alguém que morre por uma boa causa. Nesse caso, Soleimani, os iranianos acreditam que Soleimani morreu por uma boa causa, porque lutava para o bem-estar das sociedades do Médio Oriente. Então, tem uma outra questão de como é que eles descobriram, porque no fundo, quando atacaram os automóveis na qual estava lá o general, não sobrou nenhum vestígio físico, nenhum corpo, tudo foi destruído. Como é que eles conseguiram distinguir que mataram o general? Porque normalmente o povo islâmico, quando ascende uma certa categoria, usa um anéis que os identifica, os diferencia de outros. Então, ele usou o anel, né? Ou seja, o anel que ele usava, por intermédio do mesmo anel conseguiram identificar que o general tivera sido morto. E outra coisa é as causas que levaram com que o general e outros integrantes fossem mortos
pelos Estados Unidos da América. Até então, há reboliço, há informações de que haverá uma terceira guerra mundial. E não é de pouco. E já por aqui, dando a minha convicção, dando o meu pensar, né? Eu acredito e penso que isso não vai terminar bem. Não vai terminar bem. Isso não vai terminar bem, porque isso vai dar, conforme dizemos aqui, isso vai dar merda. Não vai terminar bem. Porque se é para fazer a comparação entre os Estados Unidos e o Irão, em termos de materiais bélicos ou armamentos, o que pode até estar bem avançado, os Estados Unidos, em termos tecnológicos. E o Irão é um país que, quando pega para fazer guerra, não termina agora. Não termina agora. Então, essa é a grande preocupação do mundo. E dirigentes mundiais até agora se pronunciaram sobre isso. E quando aconteceu o atentado, a Embaixada dos Estados Unidos da América fez o pronunciamento que os cidadãos americanos não continuassem no Oriente Médio. Isso é, que saíssem do Oriente Médio, porque cedo ou tarde os iranianos ou os aliados do Irão começarão a atacar. Começarão a atacar. Então, para mais precaução, para mais precaução de algumas pessoas, para o bem-estar de alguns cidadãos americanos, os governos mundiais informaram que tanto os cidadãos americanos, tanto os cidadãos europeus, que não fossem para o Médio Oriente, porque supostamente sofreriam um revanche vindo do Iraque ou do Irã ou de outros associados do Irã. Então, para continuar, é muita informação. Tenho aqui uma média de 1, 2, 3, 4, 5 folhas. É muita informação. E até então é muita coisa que eu tenho que informar para vocês. Para começar, né, houve certos pronunciamentos. O responsável majoritário, presidente, rei do Irão, fez um pronunciamento a partir da televisão iraniana e disse que irá vingar-se da morte do general, visto que o general era a segunda pessoa mais influente e rica, mais importante e rica do Irão, e uma das pessoas mais influentes do Médio Oriente. Então, com esse tipo de pessoa não dá para brincar. A filha do general também fez o pronunciamento do gênero, está muito chateada, e ela também afirma que vai fazer vingança. Depois vem a questão do luto. Depois de se constatar a morte do Soleimani, do general Soleimani, o país iraniano decretou 3 dias de lutos para o general. 3 dias de luto. 3 dias de lutos. E outra questão era a patente que o senhor Soleimani ostentava no governo iraniano. Qasem Soleimani era general da Força Revolucionária do Irã. General. Se nós irmos mais ao fundo, tem países do Oriente Médio, do mundo afora, que general é alguém muito importante. Não é tipo aqui nós em Angola, que temos boa de general e muitos deles não fazem nada. O Irão é um país muito diferente. É que esse general era visto como tal, como responsável, como um dos majoritários. Se não o maior daquele país. Sem mais curvas, deixa eu ver aqui na minha cábula. O presidente do Irão fez um certo pronunciamento. Deixa aqui ler. Aqui diz assim. Ele disse assim, abre aspas: não há nenhuma dúvida sobre o facto de que a nação do Irão e outras nações livres da região do Oriente Médio vingarão por horrível crime que os Estados Unidos cometeu contra o general e outros cidadãos que foram mortos nessa do general. Essa é uma informação de que vai haver revanche, essa é uma informação de que vai haver vingança, e eu acho que os Estados Unidos e os aliados dos Estados Unidos, os países que têm diplomacia com os Estados Unidos, devem preparar-se para isso. Depois vem aqui o pronunciamento do Pentágono, que é a central de inteligência dos Estados Unidos da América.
Primeiro, o Pentágono informou de que orquestrou, assim está melhor, a morte do general pela decisão ou pelo veredito do presidente Donald Trump. E o pronunciamento do Pentágono foi o seguinte, abre aspas, disse o Pentágono que as ações eram para as ações, segundo os Estados Unidos da América ou o Pentágono, que as ações dos gêneros da morte, que terminou com a morte do general e outros integrantes, era para impedir as ações terroristas futuras do Irão e proteger os cidadãos americanos que vivem no Médio Oriente. Ou seja, aconteceu esse atentado porque anteriormente o Irão e os seus associados estavam a fazer vida negra ao cidadão americano. E melhor do que ninguém, eu acho que quando nos sentimos ameaçados por alguém, a única maneira de nós fazermos é nos defendermos. Eu acho que os Estados Unidos achou a maneira correta de se defender, mas contra-atacando. Não se justifica tirando a vida de alguém, mas esse é o veredito, é a conclusão que eles chegaram. Então, isso vai dar merda, isso vai complicar muito, mas vamos ver no que isso vai terminar. Depois vem a outra informação. A embaixada dos Estados Unidos, conforme eu já disse, a embaixada dos Estados Unidos e outros presidentes ou responsáveis de outros países europeus informaram para que os cidadãos saíssem do Médio Oriente. E também tem outro pronunciamento dos dirigentes do Médio Oriente ou do Irão de que os associados ou as pessoas que têm diplomacia com o Irão foram informados de que não podem ficar nos sítios, nas bases militares ou nos sítios que pertencem aos Estados Unidos, porque cedo ou tarde o Irão irá atacar. Eu acredito que depois de 3 dias de luto, os bombardeios começam. Então, segundo as informações da embaixada americana, diz que Soleimani orquestrou alguns ataques nas embaixadas, né? Uma das causas, as causas que culminou com a morte do general foram, primeira causa foi a invasão da embaixada americana em Bagdá, isso é no Iraque, aconteceu no dia 31 de dezembro, né? Que manifestantes invadiram a embaixada e feriram muita gente, e os Estados Unidos culpa a embaixada iraquiana, culpa os governos iraquiano e iraniano que não fizeram nada para conter essa mesma manifestação. E essa foi uma das respostas dos Estados Unidos ou seja, depois desse ataque, esse ataque só foi o resultado do ataque anterior que aconteceu, que os Estados Unidos orquestrou no Iraque, né? No Iraque, contra os revolucionários ou contra os terroristas do Hezbollah, que é um grupo pró-Irã, que no mesmo grupo de terroristas encontra-se integrantes do Irã e do Iraque. Isso aconteceu no dia 29 de dezembro, que o mesmo atentado ou o mesmo ataque que os Estados Unidos efetuou, morreram 25 iranianos. Depois de acontecer esse ataque dos Estados Unidos contra o Hezbollah, surgiu como resposta à manifestação na embaixada. A seguir, o ataque às petrolíferas que ficam no Golfo Pérsico, né? As ações começaram em junho de 2019, quando as petrolíferas ou os petroleiros japoneses e noruegueses foram atacados por mísseis e drones. Isso no mês de junho, no ano passado, no ano de 2019. E os Estados Unidos, esse ataque também culpabilizou o Irão. O Irão pronunciou-se e disse que não era ele. Depois, e normalmente, ou seja, aí onde aconteceu o ataque do Golfo Pérsico, que é na comunidade, na região de Oman, no Irã, é o sítio onde sai 20%, é o local onde sai 20% do petróleo consumido a nível do mundo. Então, só para vermos, é muito importante esse sítio aí onde aconteceu o ataque. Por isso é que ameaçava a estabilidade dos Estados Unidos. Não tem como os Estados Unidos não se levantar contra. A outra questão é o ataque que aconteceu na Arábia, as refinarias da Arábia Saudita, que foi atacada por 3 mísseis e foi atacada 3 meses atrás, antes desse ataque, né? Foram atacados os navios do Golfo por 25 mísseis balísticos e drones, isso já disse. Não, da refinaria da Arábia Saudita, é o ataque
de 3 meses atrás, antes da morte de Soleimani, e atacaram os navios do Golfo, no Golfo Pérsico, isso é na Arábia Saudita. Foram contabilizados 25 mísseis e 25 mísseis balísticos e drones que foram atirados contra 2 refinarias de petróleo da Arábia Saudita, sendo uma das maiores do mundo. Então, esses ataques que supostamente o Irão foi orquestrando, estava colocar a instabilidade nos Estados Unidos, visto que os Estados Unidos é a capital do mundo inteiro e normalmente coloca a mão nessas refinarias. E a outra ideia é sobre as escaladas de tensão no Iraque. Ou seja, o Irão e os Estados Unidos da América sempre usaram o Iraque como um sítio para fazer as suas falcatruas. Por causa de quê? Porque anos atrás os Estados Unidos e o Irão ajudaram o Iraque a expulsarem a comunidade muçulmana ou o governo muçulmano, o regime muçulmano no Iraque. E que depois disso, depois de expulsarem, né, as milícias iranianas fixaram-se no Iraque, até hoje não saíram. Por isso é que o Iraque sofre uma grande influência do Irão. Ou seja, o Irão coloca a mão na governação também do Iraque. Yeah. Mas o quê? E por última questão é as ameaças que o Irão vem fazendo para os Estados Unidos. Mas como resposta, uma das respostas do presidente da República, Donald Trump, dos Estados Unidos, presidente dos Estados Unidos, disse que se o Irão continuar a ameaçá-lo com essas brincadeiras, ele já tem 52 pontos de referências para bombardear o Irão. Então não é para brincar, Irão. Preparam-se para isso, porque vai acontecer muita morte. Vai acontecer muita morte. Por que 52? Porque 52 é um número simbólico, né? Porque é um número de 52 funcionários que foram feitos